Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma aula. Nosso horário hoje é de física, agora é a vez do módulo 37 lá da nossa apostila. Portanto, eu peço que vocês peguem o material, peguem o caderno que vocês estão acostumados também a fazer as anotações. Na apostila a gente vai iniciar aí a partir da página 136. Na verdade, são dois módulos sobre o mesmo assunto, né? O módulo 37 traz a parte teórica e alguns exercícios. O módulo 38 vai trazer outros exercícios sobre o mesmo assunto. O assunto é cinemática vetorial e agora a gente tem como objetivo descrever os movimentos considerando as características vetoriais da velocidade e da aceleração principalmente. Na verdade, vamos pensar que a cinemática vetorial, todas as abordagens que nós vamos fazer nessa aula de hoje, fazem bastante sentido quando o assunto é movimento circular, né? Na trajetória circular, o movimento tem algumas considerações a serem feitas por conta de que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. O tratamento da grandeza vetorial é diferente do tratamento da grandeza escalar. Até então, na cinemática escalar, que a gente fez o estudo até, inclusive caiu na prova passada nossa, movimento uniformemente variado, queda dos corpos e tudo mais, movimento uniforme, cálculo de velocidade média. Até então a gente não considerava, por exemplo, as características vetoriais da velocidade e da aceleração. Agora nós vamos ter que fazer um esforço por conta de que a velocidade é uma grandeza vetorial, portanto ela precisa de módulo, unidade e orientação. O módulo é o quanto ela vale, né, seu valor total absoluto. A unidade é como ela está sendo medida, né, se é metros por segundo, quilômetros por hora. E a orientação é qual a direção, se é vertical ou horizontal, qual o sentido, se é para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Com a aceleração é a mesma coisa. A aceleração também é uma grandeza vetorial e também depende de todas essas definições, módulo, unidade, direção e sentido, que formam juntas a orientação daquela grandeza vetorial. Então, pessoal, para o nosso ponto de partida, é importante, no primeiro momento, você considerar que a velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial e, portanto, para responder a respeito dessas duas grandezas, a gente vai ter que considerar, além do valor que a gente já estava considerando há algum tempo, né, fazendo cálculos, aplicando fórmulas, né, além da unidade de medida que também a gente já está considerando há algum tempo, a gente também tem que considerar, a partir de hoje, na cinemática vetorial, a orientação desses vetores. E considerar, que eu estou dizendo, na hora de tratar o movimento, na hora de perceber suas características e tentar, por exemplo, tirar conclusões, o importante é você levar em consideração essas características vetoriais. Dessa forma, aparecem algumas orientações aí na tela. Por favor, não se esqueçam de seguir sempre a questão de que o módulo é igual ao da velocidade escalar. Até hoje, vocês podem ver, e inclusive os exercícios vão continuar perguntando sobre a velocidade escalar. Fazer uma diferença entre a velocidade escalar e a velocidade vetorial é dizer o seguinte: na velocidade escalar o que interessa é só o valor dela. Na velocidade vetorial, além do valor, você tem que considerar todas as características que o vetor exige, como orientação e direção e sentido, né? A velocidade vetorial continua tendo as mesmas unidades que a gente considerava, né? Metros por segundo, que é a unidade oficial do Sistema Internacional, e quilômetros por hora, que é a unidade que a gente mais usa, né, no dia a dia. A direção, isso é importante, viu, gente? A direção é uma direção sempre tangencial à trajetória, né? Esse conceito de direção tangencial, inclusive, faz muito sentido quando o assunto é movimento circular. Já aí na tela vai aparecer alguns desenhos e, principalmente nessa hora que o assunto é a questão vetorial de todas as grandezas cinemáticas, desenho faz toda a diferença na hora de você fazer os cálculos, tá bom? O sentido deve seguir o sentido do movimento. Então, na realidade, na velocidade vetorial, você vai ter que ver, por exemplo, se durante uma curva a trajetória faz uma trajetória horária ou uma trajetória anti-horária, para você saber para onde que o vetor velocidade vai estar apontado. Por favor, dá só uma olhada nesses dois desenhos que estão na tela. A trajetória
na verdade, é essa circunferência aqui, ou esse pedaço de circunferência, essa curva. Repara que na setinha aqui, ó, essa seta não é a seta da velocidade, ela representa o sentido. Então, eu quero que você imagine um corpo que está girando essa curva em sentido horário, ó, o mesmo sentido do ponteiro do relógio. Eu escolhi dois pontos quaisquer, né? Isso aí vai depender do exercício que você vai fazer. Em cada ponto, a gente desenha a tangente à curva, né? Lembrando que tangente é aquela reta que só tem um ponto em comum com a curva, né? Então, olha só, isso aqui é uma reta tangente à curva nesse ponto. Isso aqui é uma outra tangente à mesma curva, só que nesse ponto. E dá só uma olhada, o vetor velocidade, ó, ele acompanha essa tangente, e inclusive levando em consideração o sentido do movimento, porque se eu mudar o sentido do movimento, que é o desenho de baixo, ó, as tangentes têm basicamente a mesma situação, né? Você vai traçar ou imaginar uma reta que tem um ponto só em comum com a trajetória circular, e como agora o sentido é anti-horário, a velocidade vai estar apontada para o outro lado, né? É com essa velocidade vetorial, por exemplo, que quando você está girando uma pedra num barbante, né, uma pedra amarrada na ponta do barbante, e de repente você soltar o barbante significa que a pedra se permite sair da trajetória circular, ela vai sair em linha reta, e ela sempre sai pela tangente, né? Um móvel que está executando uma curva, que perde o contato com a curva, e aí esse contato a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho, e depois lá nas leis de Newton a gente vai entender melhor esse contato, que ao permanecer o contato com a curva, ele executa a curva, mas se ele perde o contato, ele sai pela tangente, seguindo a orientação do vetor velocidade. E como a gente está falando de vetor, essa observação que eu coloco aqui, ó, vocês têm que anotar e guardar sempre. Mesmo se o módulo for constante, não dizemos que a velocidade vetorial é constante se sua orientação mudar. O que quer dizer, por exemplo, pessoal, que se esse vetor aqui tem o mesmo tamanho que esse, eu posso falar que o módulo da velocidade é o mesmo, né? Que isso aqui é um movimento uniforme. Mas como esse vetor está apontado de forma inclinada e esse aqui tem uma inclinação diferente, eu não posso falar que os dois vetores são iguais. Ou seja, quando está fazendo curva, é certeza que a velocidade vetorial em cada ponto vai ser diferente dos outros, né? A velocidade vetorial só é constante quando o movimento é retilíneo e uniforme. Retilíneo que não vai ter essa mudança de direção. Uniforme não vai ter a mudança de módulo. Mas vamos lembrar, viu? Não esquece que não é só módulo, não é só valor que define a velocidade vetorial. Velocidade vetorial também tem que ser definida pela orientação. E se a orientação muda, eu não posso falar que a velocidade vetorial é constante. Abordar os movimentos a partir de agora, né, que o assunto é vetorial, né, cinemática vetorial. Abordar os movimentos em relação às acelerações também se torna uma coisa um pouquinho mais complicada, porque já adianto para vocês, a gente vai ter dois tipos, na verdade três, né, tipos de acelerações. Elas vão continuar sendo medidas por metros por segundo ao quadrado. Algumas delas, essa daqui inclusive, a tangencial, ela vai ser muito familiar, né? Porque é aquela que é ligada à variação do módulo da velocidade. Aquilo que você faz como ΔV sobre ΔT, por exemplo, no movimento uniformemente variado, é exatamente a aceleração tangencial. Quer dizer, se a velocidade muda de valor, é porque tem a aceleração tangencial. Se a velocidade aumenta de valor, o movimento é acelerado, a tangencial é a favor do movimento. Olha aqui, ó. Velocidade tangencial e aceleração tangencial, ambos sobre a linha tangente. E nesse caso que é acelerado, a tangencial está a favor do vetor velocidade. E se a velocidade diminui de módulo, né, que é o movimento retardado, a aceleração tangencial é contra. Dá só uma olhada. Velocidade e aceleração, ambos na mesma tangente. E, além disso, por ser retardado, a aceleração tangencial está oposta ao vetor velocidade. Aqui, a velocidade aumenta de valor, aqui ela diminui de valor. Se o movimento for uniforme, não tem aceleração tangencial. Não esquece, hein? O outro tipo de aceleração, que é novo para vocês, aceleração centrípeta, ligada à mudança de direção do vetor velocidade. Então, se você tem a velocidade variando de direção, igual esse desenho aqui, ó, a direção dela é essa tangente,
num outro ponto a direção dela já é outra tangente, significa que se está mudando de direção tem aceleração centrípeta, né? Então já vai pensando em coisa que vai ser importante para a gente daqui para frente, que diz o seguinte, que a aceleração centrípeta sempre vai estar presente quando o movimento for curvilíneo, né? Sempre que estiver fazendo uma curva, você tem uma aceleração centrípeta. Essa aceleração se chama centrípeta porque ela é sempre apontada para o centro da curva, né? A gente diz o seguinte, guarda o que eu vou falar, ó, direção radial, que é a direção do raio, e apontada para o centro. Então, nesse ponto, direção do raio apontada para o centro, aceleração centrípeta. Nesse ponto, direção do raio da curva apontada para o centro da curva. E forma 90 graus com a velocidade, porque direção radial e direção tangencial sempre são perpendiculares, isso é uma questão geométrica. E agora a gente tem um jeito todo especial de calcular a aceleração centrípeta. Ó. Se naquele ponto o vetor velocidade tem um valor, você vai fazer o valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio que você acha a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta no mesmo momento, quando elas resultam numa única aceleração, a gente chama essa aceleração de aceleração vetorial. A aceleração vetorial é a resultante entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Prestem bem atenção, a aceleração centrípeta nesse ponto, apontada para o centro, na direção do raio, a tangencial no mesmo ponto, só que na linha tangente, formando 90 graus, eu faço a regra do paralelogramo, né, para resultante de dois vetores, e faço essa junção descobrindo a aceleração vetorial no desenho. E o valor, a gente vai fazer o teorema de Pitágoras para poder relacionar o valor da aceleração vetorial, da tangencial e da centrípeta. Muitas vezes os exercícios vão perguntar a respeito dessas três, né? A gente tem que ficar bastante atento com relação a isso aí, ok? Os movimentos também podem ser classificados a partir dessa teoria. Dá só uma olhada na próxima tela aí que vai aparecer. Galera, basicamente, todos os movimentos que vão aparecer para vocês em exercício, ó. Movimento retilíneo uniforme, retilíneo variado, circular uniforme, circular variado. Retilíneo ou circular tem a ver com mudança de direção. No retilíneo a direção não muda, no circular a direção muda o tempo inteiro. Uniforme ou variado tem a ver com mudança ou não de valor da velocidade. No uniforme a velocidade não muda de valor e no variado a velocidade muda de valor. Você vai ver, por exemplo, que no circular variado tudo vai mudar na velocidade, né? Dá só uma olhada. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade tem módulo constante e direção constante. Portanto, não tem nenhuma aceleração. É o único tipo de movimento que é livre de acelerações. Quando ele é retilíneo variado, por ser retilíneo, ele não tem centrípeta, porque a direção é constante. Porém, por ser variável, a velocidade é variável, a aceleração tangencial não é nula, existe um valor para ela. No circular uniforme, que a partir da próxima aula vai ser o mais importante para a gente, ela tem aceleração centrípeta porque é circular e não tem a tangencial porque é uniforme. E no circular variável, como tanto o módulo quanto a direção, né, aqui nesse circular variável, imagina um carro que faz uma curva aumentando ou diminuindo a velocidade. É igual a gente viu aí para trás, você tem tanto a tangencial quanto a centrípeta. Bom, nesse caso, guarda bem essas conclusões desse quadro aí, tenta entender a questão de analisar qual que é a diferença de eu ver se o módulo é constante ou se a direção é constante. Não esquece que módulo está ligado à aceleração tangencial e direção da velocidade está ligado à aceleração centrípeta. Sempre que for constante, a aceleração que relaciona com aquela grandeza é nula. Então, olha só, módulo constante, a tangencial sempre vai ser nula, nos dois casos aqui. E direção constante, a centrípeta sempre vai ser nula, certo? E as variações que podem acontecer, beleza? Próximo vídeo aí vai ter exercício para a gente. Até mais.